Chegamos na sua casa com o programa Direito em Pauta nessa quarta-feira à noite e hoje a gente vai conversar sobre direito previdenciário, assuntos do INSS, que eu sei que vocês aí de casa têm muitas dúvidas, estão sempre sugerindo pautas nesse sentido. E uma das pautas mais sugeridas, mais pedidas por vocês foi sempre sobre um benefício assistencial que se chama LOAS, que é aquele famoso benefício que a pessoa pode receber sem ao menos estar contribuindo para o INSS. Então hoje eu trouxe um especialista nessa área, o Dr. André Afonso Tavares, ele que é mestre, tem um currículo extenso aqui, doutor, é mestre e doutorando em Direito, é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB aqui de Araranguá e ex-servidor do INSS. Tudo bem, doutor? Prazer te receber. Obrigada por aceitar o nosso convite para vir aqui falar desses assuntos tão importantes para o nosso pessoal de casa. Doutor, eu que agradeço o convite, de estar colocando o espaço para a gente estar tirando as dúvidas mais comuns da população. Eu sei que o direito social, o direito previdenciário envolve muito a população, então a gente fica grato também de poder colaborar, tirando algumas dúvidas aqui. Uhum. E me conta um pouquinho, doutor, como é que foi essa transição de ex-servidor do INSS para advogado? Porque a gente sempre, a gente que está do lado de cá, fazendo a advocacia previdenciária, estamos sempre lidando do lado de lá com os servidores do INSS. Temos aí sempre entendimentos, às vezes, divergentes. E o doutor que já esteve do lado de lá e agora está aqui, como que foi essa transição? Então, doutora, foi assim, eu comecei a estudar para o concurso do INSS e eu ainda não estava formado, lá com 18, 19 anos, então já faz uns 10 anos. Então, quando eu passei no concurso, que exigia só o nível médio, eu entrei comecei a trabalhar no INSS aqui na agência de Araranguá, e quando eu me formei, 3 anos depois, eu resolvi trocar o lado, sabe? Então, passei a advogar depois da experiência que eu tive com o INSS. Então, assim, o INSS para mim foi uma grande escola, para depois eu começar a advogar, que era o que eu realmente comecei a me identificar mais, vendo que o INSS, muitas vezes, era limitado nas interpretações, sendo que como advogado a gente pode, às vezes, auxiliar indo para a via judicial, então eu resolvi trocar o lado lá em 2015. De forma mais ampla, E aí não tinha nem como escolher outra área, Sim, acabou me escolhendo, eu digo isso. É verdade. E trabalhar com direitos sociais é diferente, Sim, a gente tem uma satisfação parece maior, assim. De estar entregando ali direitos, benefícios para as pessoas que estão exatamente precisando daquilo naquele momento, A gente sabe que todos nós vamos precisar nos aposentar, todos nós estamos aí trabalhando ou então com alguma dificuldade de saúde, precisando desse respaldo do INSS, que infelizmente às vezes não tem a interpretação mais favorável para o segurado. Aí onde entra a necessidade dessa assessoria de um profissional especializado. Então, gente, olha, hoje a gente tem aqui o privilégio de ter um profissional que já esteve lá no INSS e agora está aqui na advocacia, com certeza vai nos dar dicas e informações preciosas. E, doutora, entrando então no nosso tema principal da noite, vamos falar de outras coisas depois, tá, pessoal? Quero que vocês nos acompanhem aqui ao longo do programa todo, mas vamos iniciar então com o LOAS. O LOAS é um benefício assistencial, aquele que todo mundo fala que pode receber sem mesmo nunca ter contribuído para o INSS, Às vezes uma pergunta que chega muito para nós eu posso me aposentar sem nunca ter contribuído para o INSS? Não é bem assim, doutor? Explica para nós. Geralmente, quando eu escuto essa pergunta, essa dúvida, ou a pessoa chega falando, a minha amiga lá é aposentada. Aí tu conversando, tu entende que na verdade se trata do benefício assistencial. Porque a aposentadoria é só para quem contribui. Seria só para o sistema previdenciário mesmo, porque o INSS ele trabalha tanto com os benefícios previdenciários quanto para os benefícios assistenciais, que é para aquele que não contribui.
Então, o benefício do LOAS, que é da Lei Orgânica da Assistência Social, ele tem duas modalidades, que é do idoso e do deficiente. Mas essas modalidades não são aposentadorias, são benefícios assistenciais para quem não contribui. Onde as pessoas confundem, né? Confundem, mas tem diferenças. E qual que é a principal diferença? A principal diferença, doutora, é que no benefício assistencial nós não vamos ter, primeiro, a necessidade de contribuir e no recebimento nós não vamos ter o 13º e vai ser sempre sobre salário mínimo, né? É sempre, então, o valor máximo desse benefício assistencial é o salário mínimo. Sempre salário mínimo. Outra diferença prática que acaba ocorrendo é que no caso do falecimento num caso de um casal, né, aquele que recebe o benefício assistencial do LOAS, se ele vier a falecer, esse benefício não vai gerar uma pensão por morte. Então é muito comum, às vezes a pessoa chega lá, meu marido faleceu, aí tu vai verificar que a pessoa recebeu o benefício do LOAS. Por não ser um benefício contributivo, né, não gera pensão por morte. Seria uma diferença prática também, além de não ter o 13º. Às vezes a pessoa acha, então, que tem direito ali a receber aquela pensão, porque justamente está fazendo uma confusão com benefício de aposentadoria, mas é o LOAS que não tem essa continuidade aí para ascendentes, para descendentes, para cônjuge, né? É onde, às vezes, a pessoa até leva um susto, né? Exato, é porque ela acha Eu já que vai vi transferir, casos né? das pessoas terem o benefício assistencial deferido e depois cumprirem os requisitos para aposentadoria e fazer a conversão, porque realmente a aposentadoria é mais benéfica nesse sentido, né? Tem alguns casos em que a gente acaba verificando que aquela pessoa poderia estar aposentada e não recebendo o benefício do LOAS, né? Mas às vezes o LOAS foi o caminho mais fácil que alguém sugeriu para ela, mas também deve ser analisado isso. Você pode trocar para a aposentadoria, às vezes ter o 13º, né? Gerar Às pensão vezes se depois. acomoda, né? Tem que verificar. Mas então hoje a gente vai falar especialmente para você que é deficiente, que não tem renda, que não pode trabalhar, para você que é idoso, que mesmo nunca tendo contribuído para a Previdência Social, pode ter sim esse benefício de um salário mínimo deferido a seu favor. Conta para nós, doutora, os requisitos, então, o que a pessoa precisa ter, qual situação que ela precisa estar inserida para ter esse benefício deferido? Certo, doutora. Assim, nós temos na lei, literalmente, né, exposto na lei, que se enquadraria para duas situações, para o idoso e para o deficiente. No caso do idoso, seria para aquele que tem mais de 65 anos, e isso vale tanto para a mulher quanto para o homem. Então, não tem essa diferença que nós temos na aposentadoria por idade, que a mulher é menos idade, né? Claro. No caso do LOAS idoso, né, do benefício assistencial, seria a mesma idade de 65 anos. E também, no caso do deficiente, seria aquelas deficiência física, psicológica, qualquer tipo de deficiência, na verdade, a longo prazo, em que a pessoa não possa, né, ter as mesmas condições, né, de interação na vida em sociedade. E além dessas duas condições, a pessoa tem que ser, a gente fala, baixa renda, né, ela tem que ter um poder aquisitivo menor. E isso o INSS utiliza como critério 1/4 do salário mínimo por pessoa daquele grupo familiar. Então o INSS considera esse critério para definir a questão da renda. Tá, então vamos tentar isso, colocar de forma prática aqui para o pessoal de casa. Eu preciso ser idoso na primeira situação, 65 anos, independente se é homem ou mulher, e além de idoso eu preciso preencher o critério de renda, Isso. que essa família ela precisa estar inserida num critério de baixa renda. Isso. Então, cada membro da família tem que atingir a renda máxima de 1/4 do salário mínimo, que hoje dá 330... Dá 300 e pouquinho, Tá, então vamos lá, na prática. Vamos pegar na prática um exemplo. Isso, A lei eu adoro exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui comum. Chega lá uma família em que mora uma senhora de 65 anos, mora mais o seu marido e mais 2 filhos. Então vai pegar a renda de todo mundo que mora nessa casa, né? E vai somar e dividir pelo número de membros. Então vai pegar, digamos que o marido recebe um salário mínimo e as outras pessoas não recebam nada, não tenham renda. Vai pegar a renda, esse salário mínimo, e vai dividir por 4. Como vai atingir o requisito, né? Então estaria dentro do critério do INSS de baixa renda. E olha como é uma renda baixa, né? Porque um salário mínimo para 4 pessoas é bem complicado, né?
verdade. Me tem alguma exceção aí, doutor? Vamos lá, a gente tem algumas situações que, na verdade... Para melhorar um pouquinho, para deixar o pessoal de casa um pouquinho mais... Quem está precisando, né? Porque a gente vai pensar, R$300 por pessoa é muito pouco. Pouco, então, o que acontece? Na verdade, não é um quarto de salário mínimo, tem que ser mais que um quarto. Então, tem que passar R$1 pelo menos para o INSS conceder, né? Mas na via administrativa, que nós temos direto no INSS, quando faz o pedido direto no INSS... Nós temos uma determinação judicial em que o INSS faça algumas deduções. E quais seriam essas, né? Aquelas pessoas que têm gastos com medicamentos que o SUS não forneça, com fraldas ou com consultas médicas que não estejam disponíveis via SUS, pode ser deduzido da renda bruta para chegar numa renda líquida menor, Entendi, né? aí desconta ali, acaba descontando e às vezes ajuda, né? Alimentação especial Alimentação também. especial via receita. Isso pode ser deduzido, né? Isso no INSS na via administrativa. E, por exemplo, se a pessoa, se eu tenho 65 anos, não tenho condições de me manter, mas o meu marido ele tem uma aposentadoria de um salário mínimo. Essa aposentadoria dele entra nessa conta ou eu poderia ter um LOAS no meu nome também? O que acontece? O INSS, na via administrativa, ele vai considerar o valor da aposentadoria. Só que, judicialmente, nós temos entendimentos que se essa pessoa for uma idosa também, o marido ou o marido que recebe a aposentadoria for um idoso, essa renda deveria ser retirada também do cômputo, né? Aí Mas não entra na conta, não entraria. né? Aí, no caso, o marido fica recebendo ali um salário mínimo e a outra pessoa teria direito, sim, a receber o benefício assistencial, né? Então, acho que dessa forma ficou bem explicado. Para quem vai requerer o benefício, tem que estar inscrito no CAD único, né, doutor? Como é que é esse procedimento? Esse cadastro do CAD único, né, ele é feito pela assistência social do município, né, no CRAS. Esse cadastro ele tem que ser feito previamente ao requerimento do benefício, então o CRAS vai lá cadastrar todas as pessoas que moram, né, nessa casa e a renda de cada um. Aí, a partir desse cadastramento, é que o INSS vai fazer a análise do benefício, verificando quem são as pessoas que devem ser consideradas, porque às vezes nem todo mundo que está no CRAS cadastrado vai ser de fato considerado, porque a lei é mais reduzida, né? Quem são as pessoas ali. Mas, quem é que faz parte do grupo familiar, né? Para fins do benefício, que às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que vai pedir, aí mora junto com a avó, mas às vezes no benefício não é considerado a avó, sabe? Mas o CRAS vai cadastrar todo mundo. E outra coisa é que esse cadastro tem que estar atualizado a cada 2 anos, senão o benefício acaba sendo suspenso, né? Isso é uma coisa que acontece muito comum, a pessoa liga, meu benefício parou de vir o pagamento, daí tu vai ver a pessoa não atualizou o CAD único, já fazia mais de 2 anos. É justamente porque o INSS ele quer fazer esse controle de que essa situação da sua renda ainda permanece baixa, que você ainda precisa do benefício. Porque às vezes, por exemplo, quando eu entrei com um protocolo, requeri o benefício, eu tinha um filho que tinha 16 anos, ele não trabalhava em casa. Daqui a 2 anos esse filho começa a trabalhar, tem a carteira assinada, está ganhando lá R$3.000. Eu já, em tese, perderia o benefício, né? Sim, se a pessoa, algum do grupo familiar passou a ter uma renda, essa renda pode prejudicar o direito ao benefício. Pode prejudicar, se mora junto, né? Se continua morando. E, doutor, se mora, por exemplo, no mesmo pátio, que eu sei que tem muita gente que tem essa situação, né? Mora em casa, na frente mora os pais e atrás mora os avós. São 2 casas no mesmo pátio, não é? É considerada a renda de todo mundo? A lei diz que tem que viver sobre o mesmo teto. Então, se são tetos diferentes, em tese são grupos familiares diferentes. Tá só no caso que mora uma casa na frente e outra casa atrás, né? Isso, no então, mesmo terreno. Construir no terreno da minha sogra, Sim, é bem por comum, exemplo. né? Então, seriam tetos diferentes, seriam grupos familiares diferentes. Pelo menos era para ser assim, né? Na prática, às vezes, acabam confundindo a interpretação, né? Sim. Mas a lei fala sobre o mesmo teto. Então, nesse caso, seria grupos familiares diferentes, então cada grupo com a sua renda. E isso tudo depende muito de quando é designada uma perícia, né? Tanto perícia social quanto a perícia médica, né? Essa perícia social, para a gente fechar essa parte do critério de renda, quando ela é designada, é uma assistente social que vai na casa,
bate foto. E eu, sinceramente, já vi processos de que a pessoa era pobre, mas ela tinha vários eletrodomésticos, tinha liquidificador, tinha air fryer, tinha micro-ondas, tinha isso. Acredita que Acredito. que o benefício foi indeferido nesse sentido, porque o critério de miserabilidade não foi amplamente demonstrado, porque a casa era bem equipada? Complicado, nós temos uma certas vezes, cada um, né, tem uma interpretação diferente da lei, né? Não é uma ciência exata, eu costumo falar isso, mas a gente tem que entender que esse benefício assistencial não é um favor do Estado, é um direito que a pessoa tem. Então, assim, nos casos da perícia social, em que é analisado, o assistente social ele tem que considerar que a pessoa ter um eletrodoméstico, ter uma televisão, não descaracteriza a pessoa precisar do benefício, né? Então, até judicialmente, esse critério do 1/4 salário mínimo ele é bem flexível. Então, às vezes, o juiz pode até analisando, né, o caso concreto, por mais que supere aquela renda ali que a gente comentou antes, possa ser concedido o benefício se demonstrado que mesmo passando a pessoa precisa daquele benefício, né? Como é que funciona? O julgamento dos processos tem sido mais flexíveis nesse sentido do critério da renda, né? Da questão da renda. Eu vejo isso até ali naquela faixa etária do auxílio reclusão também, que daí já é um outro tema, né? Sim. Mas eu digo que também existe um limite, existe um teto, mas às vezes se passa um pouquinho, 100, 200, 300 reais, e analisando todo o contexto social daquela família, as necessidades, Sim. às vezes se tem menores, acaba sendo concedido, né? Essa é uma situação interessante que geralmente a pessoa não entende por que o INSS às vezes acaba sendo tão injusto. Mas é porque o INSS, o servidor, ele não pode ir além do que a lei autoriza ele. Então, assim, como eu já fui servidor, né, às vezes a gente olhava a situação, mas ele não poderia passar daquele 1/4 salário mínimo, porque senão até ele seria punido, né? Mas agora o juiz tem mais liberdade para ir além, interpretar de acordo com um caso concreto. Por isso que, às vezes, na justiça, várias negativas do INSS, elas são revertidas, né? Fica até um alerta para o pessoal de casa que se você está realmente numa situação de precariedade, de necessidade desse benefício, que procure um profissional habilitado para ir atrás dos seus direitos, para realmente judicializar essa situação, porque às vezes a pessoa é tão humilde, está precisando tanto, mas ela se conforma com aquele não do INSS, né? Ela recebe aquele não, foi negado, e ali ela vai para casa, ela fica triste, ela se conforma e ela não busca. Busque auxílio, que quem sabe você consegue reverter essa situação. Tanto nesse caso do LOAS, quanto em caso também de auxílio-doença, que a gente vê que muitas vezes a pessoa tem ali o atestado, o médico está dizendo que ela não pode trabalhar e a perícia é negada, né? É uma chuva de negativas, né? O INSS tem vários tipos de benefícios, né? Para determinadas situações diferentes. Então, cada caso vai ter interpretações, às vezes mais favorável na justiça, outro, até dentro do próprio INSS, que cabe os recursos administrativos, né? Dentro do INSS, às vezes consegue algumas interpretações melhores também. Então, a pessoa é justamente isso, né? Buscar um profissional. E por que, doutor, que o recurso do INSS demora tanto? Você receber, só o pessoal de casa entender, você recebe uma negativa do INSS, você recorre para o próprio INSS, né? Para uma instância superior, em vez de ir para a justiça, fica ainda na esfera administrativa, mas demora tanto. Sim, às vezes acaba mais a pena falando judicializar, porque na justiça é mais rápido. Exato, o doutor concorda? Hoje eu estava conversando com uma colega do INSS hoje, nós estávamos conversando justamente sobre isso. A situação atual do INSS é falta de servidor. A gente tem um déficit muito grande, né? A gente não, eles, né? Eu não estou mais lá. Tem um déficit muito grande de servidores, sabe? Então, isso... atualmente, até em reuniões com o INSS, eles têm colocado essa situação que eles não têm servidores suficientes para analisar tudo. Então, eles acabam priorizando as análises iniciais, né, que é o pedido inicial de aposentadoria, de LOAS, e os recursos, revisões estão ficando de lado. Então, a saída é ou o advogado, né, que está atuando no caso, entra com um mandado de segurança para forçar o INSS a analisar num prazo razoável, ou ele judicializa direto. Aí vai depender da estratégia de cada caso, né, para ver o que é melhor. Mas a demora é por, basicamente, falta de servidor. Falta, né? Demora muito. E agora, na pandemia, complicou mais ainda, né, doutor? As agências do INSS fechadas, peritos em greve, a gente está vendo essa situação. Agora, me parece que voltou. Mas tudo isso vai gerando uma fila cada vez maior, né? Aí a gente vai vendo esse passivo do INSS aumentando, ao tempo que também que às vezes o servidor não consegue analisar com profundidade algum benefício, com
com mais sensibilidade, algum caso, acaba negando. Então as pessoas vão também mais para a justiça e tudo acaba gerando uma demanda maior, né? Tanto do judiciário quanto do próprio INSS. E essa questão da perícia que eu comentei, que vai assistente social na casa, bate foto da casa, do que a pessoa tem, ela tanto pode ser na esfera administrativa quanto na judicial, porque a gente vê que às vezes eles deferem direto sem perícia, sem nada, né? No caso administrativo, dentro do INSS mesmo, o benefício do idoso, ele não teria essa perícia, o estudo social. Ele não passa, né? Agora, no caso da pessoa deficiente, já há uma necessidade de perícia médica para avaliar a deficiência e do estudo social. Nesse caso, sim, tem que passar para fazer a análise, né? Então, nesse caso, o assistente social às vezes marca uma entrevista com a família, dentro do INSS, né? Marca uma entrevista para conhecer ali o estudo, a renda familiar, ou se ela verificar a necessidade, até vai na casa da pessoa. Vai na casa, né? E doutor, vamos falar um pouquinho desse outro critério então. Falamos dos idosos, falamos da questão social, né? Da faixa etária de renda que a família tem que ter. E a lei fala em deficiência física, né? Sim. Uma outra possibilidade de conseguir o benefício seria a deficiência física. Mas não é só isso, né? Se uma pessoa que não é deficiente, mas é doente, consegue comprovar que está incapacitada para o trabalho em razão dessa doença por um longo período, também vem sendo deferido, né? Exato, doutora. O INSS, o servidor do INSS, ele precisa interpretar de acordo com o que está na lei literalmente, ele não pode ir além. Na lei fala deficiência, seja mental, física, né, determinado tipo de deficiência que pode atingir uma pessoa. Mas judicialmente existe construção, que a gente fala de decisões, né, em que ampliam essa questão também para aquela pessoa que está incapacitada de trabalhar, seja por motivo de doença ou sofreu um acidente, né, e acabou gerando uma incapacidade. Então, ele não necessariamente tem uma deficiência, mas ele também não pode trabalhar e também seria uma pessoa inserida no grupo familiar de baixa renda, né? Também poderia estar pleiteando esse benefício. Muito provavelmente, nesse caso, o INSS vai vir a negar falta de previsão legal, mas a pessoa pode recorrer na justiça, né, dessa situação. Então, se a pessoa nunca contribuiu para o INSS, não é segurado, não estava trabalhando de carteira assinada, mas sofreu um acidente, por exemplo, nesse exemplo que o doutor falou, e vai ficar ali incapacitada para o trabalho, às vezes um pedreiro, por exemplo, fica ali com algum problema na perna, no braço, que vai demorar... Ou até uma pessoa com uma depressão mais grave, né? Ou aconteceu algum tipo de situação que a pessoa, em razão da pandemia, às vezes também estava sem trabalhar, estava sem trabalhar formalmente, né? Eu digo, estava sem contribuir por isso e acabou gerando essa incapacidade, né? Então a pessoa pode também, se estiver cadastrada no assistente social e se enquadrar na questão da renda, também pode estar se encaixando no LOAS. Importante é prestar atenção nos requisitos, né? Sim. Se está lá inserido no CAD único, preenche esse critério da renda. E o mais importante também, né, doutor? Laudo médico. O médico tem que orientar e tem que estabelecer que essa pessoa não pode trabalhar, né? Eu sempre costumo falar também para o cliente, né, para quem eu oriento, que essa questão médica é com o médico. Então, o médico que tem que avaliar a pessoa e vai dizer se ela pode trabalhar, se ela não pode trabalhar. Essa parte é mais com o médico mesmo de atestar, né? Eu costumo sempre dizer também que não somos nós, advogados, e não são os juízes que vão dizer se você pode ou se você não pode trabalhar, né? É o seu médico, é o médico que vai dizer se você precisa de 6 meses, se você precisa de 1 ano, se você vai entrar numa fila de cirurgia. Só que o que eu vejo que acontece muito, doutor, é os próprios médicos fazerem uns atestados muito simples, né? Eles fazem atestados de forma muito genéricas que acabam prejudicando o direito do doente, né? O nosso papel é tentar orientar, né, para a pessoa como é que funcionam as coisas, para ela poder conversar com o médico e pedir um laudo mais detalhado possível, para depois na perícia o perito também fazer uma perícia melhor, né? E quando vem aquele laudo de uma linha que a pessoa está incapacitada, mas não detalha a situação médica, quais são as patologias, no que isso afeta de fato a pessoa,
acaba às vezes gerando uma negativa também para uns documentos mais simplistas, assim, né? Então, quando vem uma perícia, eu gosto até de imprimir o laudo, dá para a pessoa levar para o médico dela, para o médico poder fazer um laudo mais detalhado, né? Isso então, é fundamental. fica aí né? a dica para o pessoal, né? Não ter vergonha de pedir para o seu médico detalhar, relacionar a sua condição de trabalho com o que você pode ou não pode fazer, que aí você vai conseguir demonstrar para o perito do INSS a sua real condição, né? Vamos chamar o intervalinho comercial. No próximo bloco a gente tem muitos outros assuntos interessantes. Fica comigo. AutoSelect Veículos, Avenida 7 de Setembro, 1260, Centro de Araranguá. Vem que dá negócio. AutoSelect Veículos, fone 3524-3888. Casa da Linguiça Artesanal, sabor sem limite. Produto 100% artesanal. Conheça nossa loja no centro de Balneário Arroio do Silva, Avenida Santa Catarina, 612, ao lado do Pescados Lagomar. Notícias da região. Acesse www.ual.com.br. Construção com qualidade e segurança é com a Sul Construções. Voltamos com o programa Direito em Pauta. A gente está falando sobre benefício assistencial LOAS. Ao meu lado eu tenho o advogado Dr. André Afonso Tavares. Doutor, está muito bacana aqui a nossa conversa, muita troca de informações. E agora eu queria trazer para o nosso público a questão dos empréstimos, né? A gente está falando aqui do benefício assistencial, dos requisitos, quem que pode tá fazendo esse requerimento. Acho que ficou bem claro ali no nosso primeiro bloco. E agora tem uma novidade, né? Quem tem o benefício deferido pode estar fazendo esses empréstimos consignados. Sim, doutora. É que até pouco tempo atrás não era possível, né, o recebedor desse benefício fazer um empréstimo. Só era permitido ao aposentado ou pensionista, né? Então agora é possível também ao beneficiário do benefício essencial do LOAS fazer. Só que tem um detalhe muito grande, né? Muito importante, né? Eu gosto de falar muito isso. A pessoa buscar antes também auxílio de um consultor financeiro, um profissional, um contador, para verificar isso aí, para não ter nenhum prejuízo, às vezes de pagar muitos juros, né? Sim, geralmente o pessoal que tem o benefício assistencial deferido, a gente já falou aqui, né? Tem a renda baixa, tem a questão da renda familiar também bem comprometida. Então, alertar para não cair aí nessas... A gente vê que cada vez tem mais financeiras oferecendo esse tipo de empréstimo. Sim. Os juros são lá em cima, então prestar atenção, né? E além disso, a gente tem visto muito empréstimos consignados sendo feitos sem a pessoa pedir. Não sei se a doutora tem percebido isso. E às vezes a pessoa nunca ligou, nunca pediu nada e aparece um empréstimo. Então, nesse caso, a pessoa... Se ela não quer aquele empréstimo, né, obviamente, ela tem que procurar também a ajuda de um profissional para pedir a exclusão e a devolução desse dinheiro que às vezes, né, a pessoa nem pediu. Né? E tem aquela questão da RMC também, né? Que é a margem do cartão de crédito consignado ali que você também nem pediu. E o mais grave é que o RMC ele nem tem data para acabar, né? Ele está ali inserido num desconto que é 50 e poucos reais, às vezes a pessoa nem sabe, mas está sendo descontado dela e vai ser para o resto da vida se você não tomar uma atitude, né? Então, fica aquela letrinha ali, a pessoa às vezes acha que é uma coisa do INSS, que tá tudo certo, mas é indevido. Então, dá uma olhadinha de vez em quando no seu extrato de pagamento, para ver se não tem nada sendo descontado indevidamente. Né? Isso mesmo. Então, olhar o extrato de pagamento, verificar ali se está sendo feito algum desconto. Se você não contratou esse empréstimo, procura logo um profissional da sua confiança para sanar. Você pode ter direito, inclusive, dependendo da situação que vai ser analisada, a receber um dano moral, né, doutor? Porque é muito grave isso. A gente está vendo muitas situações que são feitas falsificação de assinatura dos aposentados
muitos golpes, é infinito Muitos. isso, né? Cada E vez tem até um campo lá no meu INSS digital que dá para a pessoa bloquear empréstimo, dá né, para doutor? bloquear. Fazendo o acesso através do meu INSS, se a pessoa tiver a senha, né, de acesso, caso a pessoa não queira mais fazer nenhum empréstimo, ela pode bloquear. Isso vai impedir também esses empréstimos consignados indevidos, né? É uma forma de tentar barrar eles, né? Esses empréstimos. E também depois, se ela voltar atrás e quiser fazer o empréstimo como eu já de fui novo, é tranquilo, né? Ela vai lá, vai entrar no sistema e servidor, aí né? Às vezes a gente olhava a situação, mas bloqueia e faz o empréstimo. E depois do empréstimo vai lá e bloqueia de novo. Exatamente. Né? O negócio é se precaver, né? Porque olha, são muitos golpes, né? Os muita reclamação aposentados disso. sofrem. Cada tese nova que vai surgindo, eles vão inventando. A tecnologia que vem muito para nos auxiliar, vem ao encontro dessa nossa evolução, de ser tudo mais rápido, mais prático. E tem muita gente criativa, né, na hora de dar esses golpes. Eles se passam por servidores do INSS, então tem que tomar muito cuidado. Quando receber alguma informação que está desconfiando da fonte, procura um profissional ou procura uma agência do INSS, enfim, né, para não cair nesses golpes, né? E fazer esse bloqueio lá no sistema, né? Sim. Que é algo prático também. Para a gente encerrar, então, esse tópico do LOAS, doutor, vamos dar uns exemplos práticos para o pessoal de casa de doenças que são consideradas deficiências para que as pessoas saibam que têm direito, né? No caso, autismo, câncer. Nós temos também, acho que o síndrome de Down, tem... E agora, doutora? Outros exemplos de doenças? De várias síndromes, né? Pode ser doenças físicas, mentais, então tem várias doenças, na verdade, assim, agora de cabeça uma lista. Não, mas eu acho que dá pra gente também deixar Pensar os casos mais comuns. uma dica assim, para o pessoal de casa não se apegar até na nomenclatura. Eu quis trazer aqui nomenclatura, exemplos, mas se essa pessoa não pode trabalhar e se essa impossibilidade ela é de longo prazo, se enquadrar no critério de renda, Exatamente. pode ser um indicativo de que você ou alguém da sua família pode sim ter direito ao benefício. Alguém jovem, uma criança, né? Muitos casos de crianças, como o doutor falou, síndrome de Down, que tem já autismo. nascem, às vezes, com uma deficiência, né? E pode, se a família for de baixa renda. O Zika vírus, doutor, é um benefício diferente ou entra também no LOAS? Do Zika vírus, eu não vi nada atrelado específico ao Zika vírus. Zika vírus, aquela microcefalia, né? Se provocar microcefalia, Isso. pode estar se encaixando no LOAS também. No LOAS também. Porque eu me recordo que naquela época que havia aquele surto de microcefalia, tinha sido criado um benefício, mas também não tenho certeza dessa Eu acho que não é específico, eu acho que talvez encaixou como deficiência no LOAS. Se encaixa mesmo. como deficiência no LOAS. Porque se provoca qualquer alteração, né, físico-patológica na pessoa, é uma deficiência, então vai enquadrar no LOAS. De qualquer forma, o valor também, com certeza, vai ser o mesmo ali, né, de um salário mínimo. Sim. Então, pessoal, tá aí. Esclarecemos para vocês essa questão do benefício de LOAS. Espero que a gente tenha ajudado nesse sentido de trazer as informações sobre esse benefício assistencial que é tão importante. E se vocês também continuarem com dúvidas, a gente vai interagindo ao longo da semana. O programa fica gravado lá no YouTube da TV Sul Catarinense. E, doutor, vamos falar um pouquinho agora de pensão por morte, que eu vejo que é algo que o pessoal tem bastante dúvida também. Começando quem é que tem direito a essa pensão por morte e esses prazos que tivemos algumas modificações agora na reforma da Previdência, né? A questão da pensão por morte, ela é devida aos dependentes. Só que quem são esses dependentes? Nós temos 3 tipos de dependentes. Temos os dependentes de primeira classe, que seriam os pais, né? Não, desculpa, os pais não, os cônjuges, né? Marido, a esposa e os filhos até 21 anos. De segunda classe seriam os pais e o de terceira classe seriam os irmãos. No caso de existência de alguma dessas classes, os outros não têm direito. Então, um exemplo prático. Existe um casal com um filho de 17 anos.
Morreu o homem ou morreu a mulher, vão ter direito tanto a esposa quanto os filhos até 21 anos. Se tiver pais, como existe uma esposa ou existe um filho, os outros não têm direito. Não tem, né? Não sei se eu consegui confundir mais do que eu ajudei aqui. É porque às vezes a pessoa não tem esposa, não tem filhos, aí pode os pais serem dependentes, ou até se não tiver pais, pode ser os irmãos, né? Mas tem que comprovar a dependência econômica, né? Sim, aí os de segunda e terceira classe, sim. Os pais e os irmãos, no caso. Então, os pais e os irmãos teriam que... Precisa morar junto ou só precisa depender economicamente daquela pessoa? A questão morar junto geralmente é um indicativo que a pessoa mora, mas não necessariamente. O que tem que ser verificado é realmente a dependência econômica. Às vezes o filho mora, estuda fora, ou caso o irmão, mas depende economicamente daquela pessoa que faleceu. Daquela pessoa. Esse é o principal, né, critério, é a dependência. Não necessariamente a pessoa precisa morar junto. E se forem os pais, vai receber para o resto da vida? Os pais, sim. A questão é que agora nós tivemos uma modificação no caso da esposa e do esposo, né? Que não é mais vitalício. A depender da idade da pessoa, eu não lembro agora se é mais de 54, mais de 55, acaba sendo vitalício. Mas até essa idade, né? O caso do cônjuge... Gradativo, né? Vai ser só um período de tempo. E também o tempo do relacionamento, né? Aí o tempo de relacionamento mínimo hoje também é 2 anos. Antes não tínhamos isso, né? Acho que foi em 2015 uma medida provisória que alterou, não foi nem na reforma. Já faz mais tempinho que teve essa alteração. Então, assim, se a pessoa às vezes tem 17 anos de relacionamento, houve um término, essa contagem também começa a reinicia. Né? Essas interrupções. Então, às vezes a pessoa fazia só um ano que tinha voltado o relacionamento, acaba não tendo direito mais à pensão na forma, né, que era antes. Porque tem que ter no mínimo 2 anos ininterruptos, né? Sem interrupções. Tem que comprovar pro INSS aquela união estável, né? Em caso de casamento, vai ter ali a certidão de casamento. É um grande indicativo daquela relação e também da dependência um do outro, enfim. Agora, quando a gente está falando de união estável, o segurado tem que reunir outras provas, né, doutor? A união estável ela tem o mesmo valor que o casamento, mas como não há uma certidão de casamento, o INSS pede mais documentos que por exemplo, só o contrato de união estável. Às vezes a pessoa tem, mas não basta. Então precisa às vezes trazer um comprovante de residência da mesma residência, uma conta de água, uma de luz do casal, certidão de filhos em comuns, ou conta conjunta, enfim, cadastro, às vezes até na assistente social, né, do município, do grupo familiar que mora junto. Isso tudo para enfatizar que havia uma união estável, né? Ou testemunhas também. Que aquele casal vivia junto, né? E que ou a esposa ou o esposo merece ali estar recebendo a pensão. E aí, se a união é acima de 2 anos, o benefício também é maior. O benefício, o tempo? O tempo, se a união já dura mais de 2 anos... o mínimo tem que ser 2 anos, tanto para o casamento quanto para a pensão. O tempo do benefício é de acordo com a idade da pessoa que ficou viva, né? Por exemplo, se um casal homem e mulher, o homem faleceu, vai verificar a idade da esposa para ver por quanto tempo essa pessoa vai ficar. Se ela tiver mais de 50, 54, 55 anos, é vitalício. Se ela tiver menos, ela vai se encaixar em alguma faixa. Pode ser que seja por 10 anos, por 15 anos, de acordo com a idade dela. Tem 5 faixas diferentes, né? Então, mas não é o tempo da relação que define, é da idade. É isso que eu me confundi aqui agora. Tem esses requisitos aí bem específicos que tem que ser observado. Por isso que a gente sempre fala e repisa que tem que ter orientação de uma pessoa, de um profissional que analise o caso concreto e realmente vá orientar da melhor forma, né, doutor? E quem está recebendo a pensão por morte, pode se casar de novo? Essa é uma dúvida clássica. Às vezes a pessoa não casa ou fica com medo até de ter um relacionamento porque tem medo de perder a pensão por morte daquele relacionamento anterior, né? E a lei não faz nenhuma previsão no sentido que não pode ter uma relação, uma nova relação. O que acontece? Caso a pessoa venha a contrair um novo casamento, recebendo a pensão por morte, né? E essa pessoa venha a falecer, esse novo relacionamento venha a falecer também, ela vai ter que optar por uma ou por outra pensão de acordo com o valor mais vantajoso. Então, ela não vai ficar com 2 pensões. Por exemplo, faleceu os 2 maridos. Ela vai ter que escolher qual é a pensão mais vantajosa. Não fica com 2 pensões por morte, né? Isso.
mas ela pode acumular com a aposentadoria dela, por exemplo. Hoje, após a reforma, também é uma outra dúvida, se a pessoa pode receber a aposentadoria e a pensão por morte. É possível receber, só que não é mais integralmente os valores, né? De acordo com o segundo benefício, é uma faixa, então tem que ser analisado também os valores. Né? Porque vem da mesma fonte, né? Vem da mesma fonte para aquela pessoa. Um é a aposentadoria, o outro é a pensão por morte. Então, você vai pegar o mais vantajoso e o outro você vai receber de forma proporcional, né, doutor? Não vai ser os dois ali de forma integral. Exatamente. Mas pode casar de novo. Exatamente. Não tem problema nenhum. É que eu acho que vem da questão dos militares, né? Que é totalmente diferente a regra do INSS para aquelas pensões dos militares que tem que ficar solteira. Talvez venha daí um pouco essa dúvida. Mas no caso do INSS não tem nada. Tem muito mito, né? Exato. Tem muito mito envolvendo essas questões dos benefícios do INSS. Exato. Pode casar de novo, inclusive... vai continuar recebendo a pensão, se aposentar, tranquilo, não vai ter problema nenhum. E, doutor, outra coisa que eu queria perguntar é dessa diferença da pensão por morte até 21 anos para os filhos e a pensão alimentícia. Sim. Não se confunde essa idade, né? Sim, não tem nada a ver com estar fazendo faculdade. Né? Exatamente, tem muita gente que confunde a questão da idade da pensão por morte, que é um benefício do INSS, com a pensão alimentícia, que é devido ali pelo genitor, né, para sustento do filho. Essa questão da idade, que se a pessoa estiver estudando, que se estenderia na pensão alimentícia, não é aplicável na pensão do INSS, porque não há previsão legal para isso, né? Então, já tivemos alguns processos discutindo isso, e é pacífico, não estende até os 24 anos, é até os 21 e ponto, sabe? 21, então, encerrou, né? Encerra automaticamente pelo INSS. E, por exemplo, assim, vamos falar na prática para o pessoal de casa. O meu marido faleceu e eu tenho 2 filhos. Eu sou habilitada para receber a pensão, os meus 2 filhos são habilitados para receberem a pensão e um completou 21 anos e o outro ainda é menor. A cota parte dele volta para o monte para distribuir para mim e para o meu outro filho? O que acontece? Hoje o benefício também é definido assim. É feita uma média das contribuições da pessoa que faleceu e a pessoa vai receber 50% dessa média mais 10% por dependente. Então, no caso de 3 pessoas, vai receber 80%. Caso essa criança venha completar os 21 anos, os outros 2 vão receber esse 80%, né? Não vai ficar... não vai ficar prejudicado, né, aquela pessoa que saiu, né? Não vai diminuindo ali não vai diminuindo. A questão do valor, né? Não, volta para os outros, no caso. Interessante. E, doutor, saiu agora, há pouco tempo, uma decisão lá do STJ sobre uma revisão que recebe um nome um pouquinho difícil, mas eu acho que o doutor vai explicar de forma fácil para o pessoal de casa. Revisão das atividades concomitantes. O que a gente pode esclarecer aqui para o nosso público? As atividades concomitantes, doutora, seriam também chamadas das múltiplas atividades. Aquela pessoa que trabalha em mais de um lugar. Então, a pessoa que trabalha como empregado numa empresa, mas também é autônoma em outra coisa. Então, ela contribui em categorias diferentes para o INSS, né? Seja como autônomo, seja como empregado, ou tem 2 vínculos de empregado, 2 vínculos de autônomo. Ela tem múltiplas atividades, pode ser 2, pode ser 3, né? Enfim, quanto tempo ela conseguir trabalhar. O que acontece dessa decisão boa que veio para os segurados, né? É porque o INSS, como é que ele fazia a análise do cálculo do benefício? Ele pegava essas atividades e definia que alguma delas, a de maior tempo, era a atividade principal e as outras seriam chamadas de secundárias. E ao invés de somar os valores de todas as fontes que a pessoa contribuiu, ganhei R$2.000, R$1.000 em outro, mais 1.000 em outro, e somar tudo, ele não fazia isso. Ele pegava a primeira, a principal, e das outras atividades ele pegava só um percentual. Então a pessoa não recebia integralmente todas as fontes, né? Isso acaba trazia um prejuízo para o benefício, né? Com certeza. Então essa revisão, justamente o STJ, nosso Superior Tribunal de Justiça, pacificou a questão que o INSS deve somar integralmente todas essas fontes, essas contribuições que a pessoa fez, não só um percentual, né? Isso, na verdade, teve uma lei em 2019, em junho, que alterou já determinando isso, mas pessoas que estavam aposentadas antes daí acabaram tendo esse prejuízo, né? E nada mais justo, né, doutor? Porque se a pessoa realmente está trabalhando, está contribuindo,
Eu sou professora, faço uma contribuição aqui sobre o meu salário de professora e também sou advogada e faço a minha contribuição com o que eu recebo como advogada, por que não somar, né? Se eu estou contribuindo duas vezes. A contribuição é integral sobre todas as atividades, então nada mais justo também a somatória para fim de benefício também ser integral, né? E a boa notícia, então, é que para quem tem esses vínculos concomitantes, quando você trabalhou no mesmo tempo em outros lugares, Exato. Vai estar podendo fazer um cálculo para ver se realmente é o caso e entrando com a ação recebe os atrasados. Sim, é que assim, daí a pessoa que não pode estar aposentada há mais de 10 anos porque ela perdeu o direito de revisar. Mas aquela pessoa que não passou os 10 anos ainda, ela pode estar pedindo uma revisão do cálculo para que seja justamente mudada a forma de cálculo e somado tudo. Então, vai gerar no caso da pessoa ter, né, isso, vai gerar uma diferença positiva no valor do benefício e a pessoa pode estar pleiteando depois essas diferenças em até 5 anos para trás, né? 5 anos para trás, né? Sim. Então, olha que bacana, gente. Além de aumentar o valor do teu benefício que tu vai receber para o resto da tua vida, tu tens a oportunidade de receber esse valor dos atrasados de 5 anos para trás, né? Essas diferenças. Realmente é bem vantajoso. E a questão é o que a gente está falando aqui. Tem que conversar com um profissional para ele fazer essa análise e realmente apurar se vai haver uma vantagem. Não é sair pedindo, porque às vezes não muda muita coisa, muda às vezes... ou às vezes a pessoa nem tem atividade concomitante, né? Então tem que ser analisado mesmo por um profissional de confiança, né? Que trabalha com isso. exemplo clássico é dos professores, né, Professores doutor? trabalham em mais de uma escola, né? Isso, professor geralmente, né? Trabalha em 2 escolas. Eu já peguei também, vínculos. às vezes, de pessoas que prestam serviços, prestadores de serviço, às vezes até contadores autônomos, às vezes presta para vários, e é descontado, então ele tem várias fontes, sabe, concomitantes, ou também dão aula em uma universidade, então acaba gerando fontes diferentes de desconto, né? Então qualquer pessoa que tiver mais de uma atividade, trabalha de manhã em um lugar, trabalha à tarde em outra, ou à noite em outro ainda, então são múltiplas atividades, né? Mas e o tempo não soma, né? O tempo não, a pessoa às vezes quer que some, trabalhou em 3 lugares, quer que vire 3 dias, né? Mas não, é só o valor mesmo. Já Essa pensou? é uma dúvida, seria bom, né? Mas não. Só somado o valor, então, mas o tempo de contribuição vai permanecer o mesmo. E hoje, para se aposentar, regra geral... Hoje nós temos uma idade mínima, né? Para o homem, que é 65 anos, e para a mulher... vai virar ainda 61 e 6 meses. Ano que vem já passa a ser 62 e para ali. Então é uma idade mínima que nós temos. O que acontece é que nós tivemos essa alteração na reforma da Previdência em 2019. E antes da reforma, nós não tínhamos essa idade mínima. Era o homem se aposentava tendo 35, por tempo, né? 35 anos de contribuição e a mulher 30. Então tem algumas pessoas que vão cair em transições, que não necessariamente precisam ter essa idade mínima que atualmente é exigida, né? Só que existem 4 regras de transições diferentes, né? Uma por pontos, outra por somando fazendo um pedágio de 50%, outra de 100%. E cada regra, às vezes, pode ser mais vantajosa de acordo, né, com cada situação. Então, precisa ser analisado também, né, por um profissional para verificar em qual regra é mais vantajosa. Caso a pessoa não se encaixe em nenhuma regra de transição, aí sim, vai para a regra nova, que é a idade mínima 65, e para o homem, né, em 61,5 ainda. E a gente vê que nem sempre, né, doutor, o INSS concede o benefício mais vantajoso. Existe lá, se você entrar no sistema do INSS, vai ter ali uma calculadora da aposentadoria. Não dá para confiar, né? Não dá. Aquela calculadora do INSS... Aí pode até ter um parâmetro, mas tem falhas nas datas de admissão, de demissão, às vezes não considera períodos que a pessoa trabalhou, que a gente fala exposto a agente nocivo, né, insalubridade, né, falando de um termo mais simples assim, que isso daria um acréscimo no tempo da pessoa, isso na calculadora não é considerado. Se a pessoa tem um período trabalhado em atividade rural, também não vai aparecer na calculadora. E fora os valores do benefício, que às vezes o INSS vai adotar um cálculo menos vantajoso para o segurado. Então, mais uma vez, precisa de um profissional verificando isso. Né? Acho que a dica de ouro para quem vai se aposentar, né, doutor, é fiscalizar e verificar o CNIS. CNIS é o cadastro principal que estão incluídos todos os vínculos, todos os lugares que você trabalhou, as datas que você entrou, que você saiu, o salário que você recebeu. É um extrato da tua vida contributiva. Se não tiver correto o CNIS, o valor da tua aposentadoria vai dar errado.
né? Exatamente. Então, antes de solicitar a aposentadoria, o primeiro passo é deixar o quinis redondo. E me conta aí, 99% está errado, né? 99% está errado. Nós temos muitas contribuições que às vezes não foi informado para uma empresa, não foi informada a data de demissão, os salários. Enfim, tem várias situações que vão gerar uma distorção no tempo de contribuição da pessoa. Então, aí entra o profissional, né, para resolver isso. Com certeza. Porque depois pode ser um caminho sem volta, né, doutor? Depois que tu pedes a aposentadoria, que tu recebe ali o primeiro valor do benefício, se é uma modalidade errada, uma regra errada, já não tem volta. como abrir mão da aposentadoria e pedir se falava muito na questão da desaposentação, que era recalcular, mas isso não pode. Aposentadoria é uma vez na vida e deu. Não pode então, mais, né? Aquelas contribuições que vieram a ser feitas depois da aposentadoria, elas não vão servir mais para o cálculo. Então, tem que escolher bem o momento certo de se aposentar. O que dá para revisar é a maneira de calcular a aposentadoria, né? É o tempo para trás. Para trás. Então, vamos falar um pouquinho, pessoal de casa, da famosa revisão da vida toda. Quero saber a tua opinião, a tua perspectiva, né? Muito se fala, muito se especula. Já tínhamos uma decisão favorável, agora a gente não tem mais nada praticamente, só uma perspectiva. Doutor, o que acha? Essa tese ela é bem interessante, porque muita gente não sabe, mas o cálculo do benefício da aposentadoria, ele tem por base uma média que o INSS faz com as contribuições após julho de 94, que é o nosso plano real quando começou. Então, os salários, contribuições que a pessoa fez antes dessa data não são consideradas no cálculo do benefício. Então, essa revisão da vida toda, que é chamada a tese da revisão da vida toda, ela justamente visa considerar esses salários anteriores a julho de 94 quando representa uma vantagem para o segurado, né? Então, aquelas pessoas que tiveram bons salários antes de julho de 94 e acabaram depois diminuindo um pouco, né, o salário de contribuição, né, a própria contribuição como autônomo, como empregado, enfim, acabaram sendo prejudicados no cálculo porque o INSS deixou de considerar justamente aqueles salários maiores. Só que o que acontece? Isso é uma construção feita judicialmente. O INSS, na via administrativa, ele não considera esses salários anteriores. Então, judicialmente, começou a se buscar através de decisões do juiz, né, e acabou indo para onde? No nosso último tribunal, que é o Supremo Tribunal, né? no STF. E lá a gente começou a votação entre os ministros, nós temos 11 ministros, e em tese tinha finalizado em uma maioria, né, 6-5, a favor dos segurados. Mas no último minuto, um dos ministros pediu vista lá e segurou o processo. Só que um dos ministros também que tinha votado favorável, nesse meio tempo, se aposentou. Então a gente tem uma perspectiva ou de reiniciar essa votação ou tentar de aproveitar esse voto do ministro que se aposentou para fazer valer. Ainda não há uma definição clara do que vai acontecer. Possibilidades, né? A gente não sabe se vai reverter tudo de novo, se vai manter a votação original. Isso temos que esperar um pouco para ver o que o tribunal vai decidir. Eu penso que agora, esse ano de eleição, não teremos nenhuma novidade nesse tema, porque isso pode fazer uma diferença significativa para os eleitores, né? Enfim, vamos aguardar. O pessoal já está me falando aqui que acabou o nosso tempo. É assim, quando o papo tá bom, a gente chega a faltar tempo aqui no programa. Obrigada pela companhia de vocês em casa. Espero que tenham gostado. Sabem que o nosso canal de comunicação está aberto lá pelo Instagram, lá pelo YouTube da TV. Doutor, mais uma vez, obrigada. Que prazer te receber aqui. Com certeza teremos novas pautas, porque INSS, Previdência Social, é um assunto que todo o nosso telespectador tem interesse. Doutora, eu que agradeço o convite, né, e fico à disposição para outros convites. Estarei aberto para vir conversar sobre o tema que eu gosto tanto também, que é o direito previdenciário. Eu também adoro, sou suspeita a falar aqui. E a gente se encontra então semana que vem. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.